This call is now being recorded. Boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é José Fabiano, faço parte do GFX Unifal, Grupo de Estudos em Fisiologia do Exercício. Hoje daremos início à palestra Exercício e Emagrecimento, Aeróbio versus Musculação, com o professor Luiz Fabiano Barbosa. Luiz, é um prazer recebê-lo, a palestra é toda sua. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, José, obrigado. Boa tarde, Wonder, e inicialmente eu gostaria de agradecer o convite aí feito, né, no dia lá da reunião pelo Wonder e também pelo José aí para participar no dia de hoje. Bom, no último mês, né, eu não consegui acompanhar regularmente as reuniões do grupo, só na última semana, né, que eu consegui ver, mas do que eu acompanhei, né, das reuniões que o pessoal trouxe aí do conhecimento discutido no grupo, né, da forma de conhecimento, eu trouxe, pelo menos, eu pensei em alguma coisa em duas partes, assim, e aí depois, se isso for um problema, o Wonder me dá um puxão de orelha pelo telefone, ele me liga e dá um puxão de orelha. Mas eu pensei nesse tema, que é um tema bastante recorrente na nossa área, né, da educação física, e aí eu tentei fazer em dois momentos. Mas uma coisa que eu estava esquecendo, que o José pediu que eu me apresentasse, né? Bom, eu sou o Luiz Fabiano, né? Eu sou formado em Educação Física pelo Claretiano, lá em Batatais, né? Onde a gente estava comentando aqui do Adriano agora há pouco. Aí com especialização também lá pelo Centro Universitário, e depois eu sou, vamos dizer assim, irmão mais novo do Wonder, né? Que aí eu fui para a Unesp, e lá eu fiz o mestrado e doutorado, né? E depois voltei para Minas, fiz o caminho inverso dos meus pais, que são mineiros. Eu nasci em São Paulo, no estado de São Paulo, e agora eu voltei para Minas. Bom, e aí, voltando agora aqui para a nossa apresentação, eu vou compartilhar a tela aqui, a window. Vocês estão vendo? A tela aparece para vocês? Tá, apareceu. Legal. Bom, então esse um tema, como eu vinha dizendo, gente, é um tema, assim, bastante recorrente na nossa área, principalmente quando a gente está na prática, né? E aí, nesse primeiro momento, o que eu gostaria de propor aí, evidentemente, o tempo todo um bate-papo, vocês podem interromper, fica à vontade para interromper aí, não precisa ser só no final, mas em especial nesse primeiro momento, gostaria de discutir algo que acontece, que é bastante perceptível, assim, na nossa área, quando se fala em exercício e emagrecimento, né? E aí eu queria discutir isso por quê? Porque qual é o nosso papel, principalmente aí pensando no grupo de estudos, nessa galera que está mais engajada na parte acadêmica, né, no mestrado, doutorado, nossos professores, como que a gente se comporta diante deste tema e diante das informações que acabam chegando para a sociedade, né? Eu não sei se é falta de conhecimento, se é má vontade, se é o efeito, vamos dizer assim, papagaio, que repete aquilo que ouve, ou se é má fé mesmo do indivíduo. Ele distorce o assunto, né, distorce o conhecimento, e aí ele passa uma informação errônea para a pessoa para se auto-beneficiar, para vender o seu trabalho, né? Quando a gente pensa em emagrecimento, o slide você vai passar? Não, aí é você mesmo. Não, assim, desculpa, eu pensei alto, eu conversei com o meu slide. Sem problema, sem Desculpa, problema. tá, José? A gente Imagina. Aí, foi. Quando a gente pensa em sobrepeso e obesidade, esse é um assunto que é considerado uma pandemia mundial, né? Mas, igual tem a Covid aí, o pessoal começou a falar, mas e as outras doenças não matam, não sei o que não mata, não sei o que não mata. De 2001 para 2011, então, há 10 anos atrás, teve um incremento do número de mortes em que a causa
da morte foi considerada a obesidade de 193%, se não estiver enganado. Foram mais de 2.380 mortes em um único ano, em 2011, tendo a obesidade como causa da morte. Isso sem contar que ela é um gatilho para várias outras doenças, né? E quando se fala em sobrepeso e obesidade, a gente começa meio assim, ó, tem a historinha do sobrepeso, né, a gente precisa determinar isso. O sobrepeso, ele é considerado, né, um excesso de peso quando comparado àquilo que seria esperado para a altura do indivíduo, que é o tal do IMC. Só que esse excesso de peso, ele pode ser tanto por excesso de gordura corporal, quanto de outros tecidos, por exemplo, o tecido muscular. Tá? Quando a gente fala em obesidade, a gente está falando aí de um acúmulo de tecido adiposo. Então, é um excesso do peso acima daquilo que seria esperado, mas em decorrência desse acúmulo de tecido adiposo. E a pessoa começa mais ou menos assim, né? Ela começa meio assustada, que foi o caso da primeira menininha lá que a gente viu, e depois, com a obesidade, muitas pessoas se encontram em uma situação de desespero. E aí elas acabam sendo presas fáceis para alguns profissionais. Daqueles exemplos que eu citei anteriormente, que eu não sei se é má fé, se é falta de informação, se o sujeito é um mero papagaio, eu acredito muito que muitos dos profissionais, eles acabam agindo de má fé, deturpando o conhecimento e levando para a sociedade uma informação errada. Tá? Informações como essas que a gente vai ver daqui a pouco. Por quê? Porque essas pessoas, quando elas estão em situação de sobrepeso e obesidade, o que elas mais querem é a perda de peso e, consequentemente, o emagrecimento. E aí é onde muitos profissionais já começam a deturpar a informação. Né? Chega e fala para o indivíduo, ele promete milagres para o indivíduo, perca 10 quilos em uma semana, né? Então perda de peso, e fala em perda de peso. Alguns já mudaram essa nomenclatura, né? Porque muita gente usava só emagrecimento o tempo todo. Hoje eu já vejo alguns falando perda de peso. Porque o que acontece? A perda de peso, ela não representa necessariamente o emagrecimento. Então, quando o sujeito fala que emagreça 10 quilos em uma semana, aí ele vai lá, ele dá uma série de exercícios para fazer, vende um monte de paradinha, um monte de chá diurético lá, que aí o indivíduo vai desidratar, vai desinchar, vai perder água, e aí efetivamente ele perde peso, mas ele não emagreceu, na verdade. Só que as pessoas acabam, em benefício próprio, deturpando a informação. E aí das informações que a gente vê, tem algumas nesse sentido assim, ó. Essa tá bem tranquila. E tem mais, o aumento de massa muscular acelera o metabolismo basal, fazendo, a longo prazo, o corpo gastar mais energia parado. Como que vale nessa questão de emagrecimento ao balanço calórico? Se for positivo, engorda. Negativo, emagrece. Eu estou muito rápido, gente? Não, tá perfeito. Perfeito? Beleza. Aí, uma outra situação. E aí eu começo a esconder alguns endereços, tá? Mas são endereços que a gente, notícias que a gente encontra na internet. Para você que quer emagrecer, o mais importante é saber que quanto mais músculos você tiver, mais acelerado será seu metabolismo. Então, por mais que você possa queimar mais calorias durante uma atividade aeróbia, com músculos desenvolvidos, você queima mais calorias o dia inteiro. Essa já mudou um pouquinho o tom, né? E vamos lá na próxima. Com mais músculos, aumentamos nosso gasto metabólico basal, gastando mais calorias fora da prática de exercícios físicos. Esse processo acaba tornando-se fundamental para o emagrecimento. Aqui a gente já começa a ver algumas das razões, algumas das falas, para que alguns profissionais, né, justifiquem ou vendam o seu trabalho, né, ou valorizem o seu trabalho além da conta. Eu não sei quantos profissionais que atuam realmente na área, que já teve contato com outros profissionais da academia. Acredito que o Onder certamente já encontrou alunos por aí ou outros profissionais falando que para emagrecer, o exercício resistido, né, a musculação é o melhor caminho mesmo e tal.
e vão falando da massa muscular, que ela aumenta o gasto calórico. E aí depois eles chegam em um ponto, que é esse daqui, ó. Cada quilograma adicional de músculo demanda aproximadamente 100 quilocalorias por dia. Aí, bom, beleza, 100 quilocalorias, né? Alguém que não tem conhecimento pode falar, tá tranquilo, né? Deve ser isso mesmo, tá? Eles não falam qual a situação. Aí vem um outro. Aqui tá cortando aqui para mim, né? Tá tampando aqui, mas vem lá, ó, para cada 1 quilo a mais de músculo no corpo, gasta-se cerca de 100 quilocalorias por dia em repouso. Aqui apareceu, viu, Luiz? Apareceu para vocês? Sim. Legal. Obrigado, José. Então, esse já vem falando, né? Que se eu ficar em repouso, cada quilo a mais de músculo que eu tiver no meu corpo, eu vou consumir 100 quilocalorias. Aí vem um outro que ele puxa um pouquinho mais, né? O nosso corpo funciona assim. Quanto mais massa muscular nós temos, mais gastamos calorias. Isso quer dizer que 1 quilo de massa muscular pode consumir cerca de 9.000 calorias em um mês. Pensa assim, é bastante coisa, né? A galera, eles, vamos dizer, superfaturam a condição, um fenômeno fisiológico, né? Deturpam alguma informação de algum artigo e leva isso para a sociedade. E aí o nosso papel, né, enquanto pessoal que se dedica mais à pesquisa, essa área acadêmica, é tentar desmistificar isso. Porque, assim, com o avanço das mídias sociais, da rede social, o acesso à internet, eu duvido muito que um indivíduo que procure uma academia, que esteja com a intenção de praticar atividade física para a saúde, né? Se ele visa emagrecimento, hipertrofia, independe, duvido muito que esse indivíduo não tenha acesso à internet. É quase impossível. E aí o sujeito chega lá para você na academia e fala assim, mas professor, fulano de tal, né, eu vi na internet que praticar musculação é o melhor e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí vai lá, você vai explicar para ele, vai falar, explicar o fenômeno fisiológico, né? Caso seja difícil convencer o sujeito, você vai explicar. Mas aí ele vai pegar, ele vai olhar lá no Instagram dele, aí o cara lá tem milhares de seguidores, né? Tem 100 mil seguidores, 200 mil seguidores. Aí o cara olha para mim, aí, tá, eu sou quem? Eu sou o Bibi, né? Vai olhar lá, eu não tenho 700 seguidores. Na época que eu me formei, e quem estiver aqui, que estava semana passada na reunião, vai lembrar de uma fala do José, de um ano que ele falou, e naquele ano foi o ano em que eu me formei, que o Wonder tinha apenas 16 anos, né? Naquela época, e aí o Wonder vai lembrar bem, o José também, a autoridade era o professor, era o cara que tem mestrado, o cara que tem doutorado, né? Hoje, com o avanço das mídias sociais, das redes sociais e tal, a autoridade é aquele cara que tem o maior número de seguidores. Né? Eu deixei, que eu digo assim, o professor em si, todo ele, deixou de ser autoridade. Se ele não tiver representação em termos de seguidores na rede social, a fala dele não vale nada. E aí onde a gente vê um monte de aberração por aí nas academias, em termos de exercícios e tal. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, né, e a gente consegue desmistificar isso um pouco, vamos assim dizer, talvez essa não seja a palavra, mas algumas coisas que a gente precisa pensar para acordar algumas pessoas, né, que acompanham isso e, eventualmente, até mesmo alguns profissionais que fazem ou que falam esse tipo de coisa, eles possam cair na real e parar, né, de, como dizer, de querer vender o seu serviço a todo custo. Eu não sei quantos tem aqui que trabalham com musculação, principalmente com culturismo. Eu tive aula com o Maurício Arruda Campos. Hoje ele é o presidente da IFBB Brasil. Lá naquela época já se falava
né? Eu tive aula com ele de biomecânica e de ginástica de academia e tal. Discutia um pouquinho de emagrecimento e tal com outros professores e com ele, e discutia muito, né? Ele tinha uma academia, eu fui estagiário dele, que o emagrecimento com saudável, e isso a gente discute até hoje, nas aulas de nutrição a gente tem discutido isso, de meio quilo a 1 quilo por semana. Então, o sujeito vai emagrecer de 2 a 4 quilos por mês para emagrecer de forma saudável, e que esse emagrecimento seja sustentado, né? Você consiga sustentar isso. Porque falar que o indivíduo ele emagrece 10 quilos em um mês, ele emagrece? Emagrece, de fato. Mas isso é sustentável ao longo do tempo? E a gente vê que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de sustentar essa perda de peso quando eles participam de dietas, de programas de redução de peso extremamente restritivos, né? Ou de grande impacto. E aí isso é um problema. Se a gente fizer alguns cálculos e começar a trabalhar, né, devagarzinho, a gente consegue ir discutindo com esse pessoal. E aí, para discutir isso, a gente precisa entender um pouquinho, né, de taxa metabólica basal e consumo diário total de energia. Eu vou passar bem rápido, né, embora eu acho que tenha alunos da graduação que participam aqui, eles já devem ter visto isso, né, que o consumo energético pode ser dividido em vários componentes mensuráveis, que é a taxa metabólica basal, atividades físicas variadas, processamento de alimentos e manutenção da temperatura corporal. A manutenção da temperatura corporal, eu deixei em outra cor, porque eu sempre considero ela como fazendo parte da taxa metabólica basal, serviço vital, tá? Esse consumo diário total de energia, a gente poderia dividir em outros 4 componentes diferentes, que seria, deixa eu abrir aqui o marcador, canetinha, né? A taxa metabólica basal, a atividade física, que é aquela da vida diária, que é a atividade física que a gente realiza no dia a dia, mas aquela que sem intenção de que seja exercício. O gasto energético derivado da atividade física, do exercício realmente dito, e aqui o efeito térmico do alimento. Tá? Quando a gente entende essas divisões aqui, a gente entende por quê, né, que agora tem sido recomendado, já há alguns anos, mas agora aumentou ainda mais, a fala do todo movimento conta, né? Aquela coisa de desça um ponto antes, caminhe mais, suba escadas, e hoje isso vem aumentando cada vez mais, e com esse slogan, né, todo movimento conta, por conta da importância aqui, ó, do gasto energético, da atividade física não intencional, da atividade física da vida diária, lavar a louça, varrer o chão, coisas desse tipo, né, limpeza da casa. E quando a gente entende isso, a gente consegue fazer programas de emagrecimento condizentes com a realidade do indivíduo, tá? Aqui nesse outro gráfico, a gente vê que a taxa metabólica basal, ela tem aí uma variação em torno de 60%, 70%, 55%, 70% do consumo diário total de energia, tá? A atividade física, aquela não intencional e a intencional, ela sofre uma variação de 25%, 30%, 35%, tá? E o efeito térmico do alimento, de 10%, 8%, 7%, e aí depende muito, né, da alimentação que esse indivíduo faz. E aí, se muda a alimentação também, muitas das vezes acaba mudando também a atividade física que o indivíduo realiza no dia a dia, seja aquela intencional ou não, tá? Aqui tem uma outra parte, né, que diz assim, que a taxa metabólica basal corresponde de 50% a 70% do consumo diário total de energia. Isso para a maioria dos indivíduos. De modo geral, eles consideram lá o indivíduo de 70 quilos, caucasiano, coisas daquele tipo. A taxa metabólica basal, de modo geral, ainda eles começam a falar para esse indivíduo em torno de 65, 70 quilocalorias, e os músculos esqueléticos respondem por aproximadamente 20 a 30% da taxa metabólica basal. Bom, e aqui a gente começa, então, a pensar e a fazer alguns cálculos, né? Bom, se cada quilo de músculo adicional consome 100 quilocalorias, eu posso fazer uma relação de que
os músculos que eu já tenho, eles também consomem a mesma quantidade de energia, né? Aproximadamente 100 quilocalorias. E aí, se o gasto calórico da massa muscular representa 20, 30%, e aí se eu colocar que eu tenho 30 quilos de músculo, quanto isso representaria? Qual seria o meu consumo diário total? Desculpa. Qual seria realmente aí o meu gasto, o meu consumo diário total de energia? Olha só. Dulo, acho que é esse o nome, né? Já em um trabalho de 2000, esse trabalho aqui é de 2010, mas antes disso, já em 2001, 2003, já tinha trabalhos que falavam sobre isso, que é um trabalho que apresenta, né, a participação metabólica aí dos diferentes tecidos para o consumo diário total de energia em um indivíduo obeso, né, que tem síndrome metabólica. A parte que nos interessa para a nossa discussão aqui, ó, nós temos que os músculos, eles representam 40% do peso corporal total. Mas considerando o gasto metabólico deles, ó, apenas 22%. Bom, tem algo próximo com o slide anterior que a gente viu, né? Sofre aí uma pequena variação. E aí o Elia, peraí, acho que faltou um. Opa, passou aqui que não era para aparecer, Wander. Eita. Cara, eu apaguei um slide, mas não tem problema. Ou ele foi lá para frente por algum motivo, tá, gente? Me desculpa. Mas aí nós temos aqui, né? Muito forte, olha. Nós temos aqui, pessoal, Elia, ele já mostrou, né? Em 2003, preciso aprender a escrever com o mouse, o valor cair, né, a taxa metabólica para cada quilo de músculo é de aproximadamente 13, vamos desenhando aqui, quilocalorias dia. Opa, que letra maravilhosa. Então, a taxa metabólica basal, pessoal, a taxa metabólica aí, o consumo calórico da massa muscular é da ordem de 13 quilocalorias por quilo por dia. Nada tem a ver com aquelas 100 quilocalorias por dia, com as 9.000 quilocalorias mês. E aí a gente vai ver, né? Bom, o que explicaria as variações na taxa metabólica basal e a participação do consumo calórico referente aos músculos, 20 a 30%. Esse aqui sou eu, não é? Quando eu me formei lá, quando o Wander tinha 16 anos, né? O Wander é um sujeito dos esportes de endurance, né? Caminhante e tal, pedala, corre. Eu sou o cara da força. Alguns fatores que explicam, né, a diferença da participação dos músculos no consumo diário total de energia estão aí com questão, a quantidade de massa muscular envolvida, o quanto de massa muscular o indivíduo tem. Aí, no caso, então, se a gente considerar que o Wander é um indivíduo de endurance, um corredor, se ele tivesse uma massa muscular, uma carcassinha igual a essa minha aqui da foto, seria difícil para ele, né? Então, eu tenho mais massa muscular que ele. E aí, provavelmente, na soma, no cômputo total de toda a massa muscular envolvida, o meu gasto calórico com os músculos é maior do que o do Wander. Certo? De modo geral, se a gente comparar peso por peso, isso é semelhante, 13 quilocalorias dia. Uma outra questão que pode influenciar na taxa metabólica basal está relacionada com os hormônios e tudo mais, e aí a gente tem lá problemas da tireoide, né? Então, um indivíduo que tem hipertireoidismo, ele acelera a taxa metabólica basal, ele acelera as reações, né? E se ele diminui, se ele tem a supressão aí da expressão dos hormônios da tireoide,
a taxa metabólica dele pode cair para 40%, 60% dos valores basais, né? Em decorrência das reações metabólicas ali estarem mais lentas. Bom, e aí pensem comigo, né? Um indivíduo que tem aí, se a gente considerar 1 quilo de músculos, consomem 100 quilocalorias dia, ou 9.000 quilocalorias mês, qual seria a taxa metabólica desse indivíduo? Né? Vamos lá. Vamos por partes, igual o Jack Stripador agora. O indivíduo tem 76 quilos, a gordura corporal de 21%. Sim, Hércules, pode falar. Luiz, eu não sei se foi por engano que ele levantou a mão. Se você quiser, depois, Hércules, a gente pode fazer no final para ficar mais fluido a palestra, pode ser? Acho que foi por engano, porque ele não respondeu nada, Luiz. Ah, tá, beleza. Joia, vamos dar a oportunidade de explanar primeiro para depois, no final, fazer as perguntas. Tudo bem, pessoal? Pode dar sequência, Luiz. Obrigado. Beleza. Então, vamos lá. Um indivíduo, ou vou adiantar um pouquinho, que já não vou atrasar demais aí, né? Bom, um indivíduo, então, de 76 quilos, com um percentual de gordura de 21%, se ele tiver aproximadamente 40% dessa massa em termos de massa muscular, se a gente considerar essa condição aqui, ó, né? Esse indivíduo, ele vai ter aí 32 quilos de músculos. E aí a gente pensa daquelas informações que a gente viu lá na internet. 1 quilo de músculos, a massa muscular, consome 100 quilocalorias dia, podendo chegar a 9.000 quilocalorias mês. Se a participação dos músculos na taxa metabólica lá, né, no consumo diário total de energia é de 25%, e aí eu repito a pergunta: qual seria a taxa metabólica desse indivíduo? Bom, pensando primeiro naquele valor de 100 quilocalorias dia. Se o indivíduo ele tem lá 40% de massa muscular, ele tem 32 quilos de músculo, e cada quilo consome 100 quilocalorias dia, esse indivíduo, só com a massa muscular dele, para sustentar a massa muscular dele, ele necessita de 3.200 quilocalorias. Aí eu falo para vocês, vocês lembram da última vez que olharam no rótulo de alguma embalagem de alimento, né, o rótulo nutricional lá, dos valores, eles são baseados em uma dieta de quantas quilocalorias, né? Normalmente vem lá valores baseados em uma dieta de 2.000 quilocalorias. Aí a gente viu que esse sujeito aqui, ó, ele gasta só com músculos 3.200 quilocalorias dia. Aí vem para cá. Se a massa muscular representa 25%, qual seria a taxa metabólica basal realmente desse indivíduo? E aí a gente vai calcular, né? 100, regrinha de 3.200 dividido por 25. Consumo calórico diário desse indivíduo é da ordem de 12.800. Isso é a taxa metabólica basal. Aí a gente coloca, se esse indivíduo, ele treina, se ele faz atividade física, eu não me lembro se é do Ian Thorpe, de um nadador, aí até foi tema de reportagem, agora há pouco tempo, do Esporte Espetacular, e eu lembro que isso saiu também alguns anos atrás, da dieta do cara. A dieta alimentar dele diária era baseada em algo próximo a 10, 11.000 quilocalorias. E aí o cara, isso na época ele estava treinando para as Olimpíadas, e aí a gente vê um sujeito aqui, de 72 quilos, não atleta, Michael Phelps, isso, ó, é o próprio. Foi ele mesmo, não foi do Thorpe, não. Michael Phelps. Se a gente pensar que o indivíduo em repouso consome 12.800, se a gente pensar que esse indivíduo fosse o Phelps, o que não é o Phelps, e aí coloca o treino do Phelps em cima, esse cara ia para 20.000 quilocalorias dia.
né? Então é muita coisa. Vamos lá para o outro agora. O consumo calórico mensal com a taxa metabólica desse indivíduo, se a gente pensar só em termos de calorias gastas com o metabolismo basal dele, seria da ordem de 384 mil quilocalorias mês, né? Coisa demais. Vamos lá para o sujeitinho com 9 mil quilocalorias mês. Se a gente pensa que cada quilo de músculos consome 9 mil quilocalorias, a gente tem 32 quilos, em um mês, o sujeito consome 288 mil quilocalorias só para sustentar a massa muscular. Porque o pessoal falou lá que em repouso, né? Vamos ver qual é a taxa metabólica desse indivíduo, o gasto calórico ao longo de um mês desse indivíduo. Se 25% da taxa metabólica é representada pelo consumo dos músculos, esse indivíduo, ele teria um consumo calórico só com a taxa metabólica basal da ordem de 1.152.000 quilocalorias dia. Aí é fácil emagrecer, né? A dieta que a gente faz lá, 2.000 quilocalorias, quem não emagrece? Né? 2.000 quilocalorias por dia são 60 mil quilocalorias mês. Aí o sujeito está aqui com 1.152, a gente podia tirar isso daqui, menos 60 mil. Aí vai ficar lá com 1.090, algo assim, né? Vamos colocar aqui. 1.090. Se a gente colocar um déficit, né, de 1 milhão, na verdade, né, e 90 mil. Se para cada 7.700 quilocalorias eu perco 1 quilo, se eu tenho 1 milhão e 90 mil, né, dividir 1 milhão e 90 mil por 7.700, a gente vai ver quantos quilos esse sujeito não vai emagrecer em decorrência aí do déficit calórico dele. É muita coisa. Olha só, essa aqui é uma foto que eu peguei a semana passada que eu vi, o Wonder conhece o dono desse braço, é o Léo. Eu vi que ele publicou, ele correu e publicou no Instagram, já pedi para ele, né, por conta dessas informações que estão aqui. Pense lá na taxa metabólica de 2.800 quilocalorias. Quantas dessas corridas, ó, ele correu 22 quilômetros, num tempo de 1,14. Um ritmo de 5,11 por quilômetro. Ele consumiu 1.700 quilocalorias. Para ele alcançar isso daqui, que o sujeito ficaria em repouso, se a conta com as informações daquelas chamadas lá estivessem corretas, o Léo precisaria realizar 7 corridas e meia dessa daqui. Quase 14 horas correndo em um ritmo de 5,11 por quilômetro. É algo aí bastante importante. Bom, essa parte aqui a gente já veio falando, né? Um indivíduo de 70 quilos que fica na cama todos os dias, na verdade, a taxa metabólica basal dele é da ordem de 1.650. O processo de alimentação acrescenta aproximadamente 200 quilocalorias. Se ele se sentar em uma cadeira sem se exercitar, ele vai consumir diariamente de 2.000 a 2.250 quilocalorias. A atividade física ela requer aproximadamente 25% desse total e pode variar entre indivíduos. E subir escadas aumenta o gasto, né, o consumo calórico, em aproximadamente 17 vezes em relação aí ao repouso. Aqui está o slide que eu acho que tinha sumido, eu mudei de lugar. Aqui é um estudo, né, de 2002, que já falava do consumo calórico da massa muscular. 55 quilojoules. 1 quilojoule equivale a 0,23 quilocalorias. Se a gente multiplicar 55 por 0,23, a gente vai chegar aí naquele valor de 13 quilocalorias por quilo. Aqui é um outro estudo também de 2010, que vem mais uma vez para apresentar o gasto calórico da massa muscular em um dia, tá? A gente tem aqui, ó, para indivíduos, tem um valor, taxa metabólica de 13,
e uma pequena variação ao longo dos anos, né, de 13,1 a 12,6, entre 21 e 30, comparados com 51 a 73 anos. Mais uma vez confirmando esses valores, 13 quilocalorias, mas como se comportam agora, né, a gente vai ver realmente os estudos, né, e fazer a comparação e considerando, bom, se a musculação consumisse, ou desculpa, se o músculo consumisse mesmo 100 quilocalorias, como se daria? Teríamos o resultado. Como a gente viu que não é, que ele consome 13 quilocalorias, qual é o resultado que nós temos? Quando compara treinamento aeróbico, treinamento resistido, né, programas de emagrecimento, que comparam esses dois exercícios, esses dois diferentes tipos de atividade, qual é o resultado? Bom, a primeira coisa que para a gente saber, e quando lê esses textos para a gente pensar, é assim, um programa de emagrecimento, né, se eu tenho um indivíduo obeso e ele vai participar de um programa de emagrecimento, programas baseados exclusivamente em dieta alimentar, eles estão associados, né, a uma perda da massa magra, da massa muscular. Tá? Então, o indivíduo, se ele está em um programa de emagrecimento, se ele faz apenas a dieta, ele vai emagrecer, ele vai perder peso, só que isso está associado também a uma perda de massa magra. Esse processo, ele não ocorre sem essa perda. Tá bom? Esse estudo aqui, né, treinamento de força versus o treinamento intervalado aeróbio para modificar os fatores de risco na síndrome metabólica, né, em indivíduos obesos. Qual era o objetivo do trabalho? Avaliar os efeitos do treinamento aeróbio intervalado versus resistido e a combinação de ambos em fatores que compreendem a síndrome metabólica. Eram 26 homens, 17 mulheres, com aproximadamente 50 anos, com síndrome metabólica. O grupo de treinamento intervalado, composto por 11 indivíduos, treinamento de força, 11 indivíduos, e o combinado com 10 indivíduos. As siglas, pessoal, que são aqui apresentadas, são aquelas eumantíveas que são apresentadas nos estudos, tá? O grupo controle também aqui, ó, com 11 indivíduos. Duração do estudo, né, ou os treinamentos. 3 vezes por semana, durante 12 semanas, e os indivíduos eram instruídos a completarem ao menos 80% da sessão do exercício. O treino aeróbio, né, esteira, caminhada ou corrida, autoselecionada. Aquecimento a 70% da frequência cardíaca máxima por 10 minutos. 4 tiros de 4 minutos a 90% a 95% da frequência cardíaca máxima. 3 minutos de repouso ativo a 70% da frequência cardíaca máxima. Um resfriamento, né, a chamada volta à calma, de 5 minutos e o tempo total da sessão de 43 minutos. Treinamento de força, aquecimento, que era realizado com 2 séries de 15 a 20 repetições, com 40% a 50% de 1 RM. Na primeira semana, treino realizado aí com aproximadamente 60% de 1 RM. Após isso, né, 3 séries de 8 a 12 repetições, a aproximadamente 80% de 1 RM. A sessão durava de 40 a 50 minutos. E o combinado era exercício aeróbio 2 vezes por semana e o exercício de força 1 vez por semana, totalizando, então, 3 vezes por semana, que era o que acontecia com os outros grupos. Tá? Aqui o que a gente percebe, né? A gente percebe diferenças, tá? Para o grupo com treino aeróbio, então, redução da massa magra para o grupo que fez o treinamento aeróbio intervalado e redução da massa gorda aí, tá? Para o grupo de força. Aqui, nessa situação, nesse estudo, né, o que nós encontramos? Que tanto o exercício aeróbio quanto o treino de força, eles foram efetivos na redução da massa gorda. E nenhum efeito significativo com o grupo controle. Desculpa, com o grupo combinado, que é este daqui. Tá?
Se a gente observar aqui, a gente vai ver, ó, massa livre de gordura, sem alteração significativa. No grupo de força, sem alteração significativa. No grupo combinado, com alguma alteração significativa. Certo, pessoal? O índice de massa corporal não mudou para nenhum, e o peso também nenhuma alteração significativa. No final, eu vou fazer as considerações dos trabalhos, né, das comparações aí. Esse aqui é um outro estudo, de 2011, o anterior era de 2010, esse de 2011. Efeitos do treinamento aeróbico versus resistido, né, nos estoques de gordura visceral, gordura do fígado e tal, em adultos em sobrepeso. Mas aí, pessoal, vocês vão ver que eu foquei nos resultados de massa, né, IMC, redução do peso corporal, percentual de gordura, coisas desse tipo, tá? O objetivo, comparar os efeitos do exercício aeróbio, do treinamento resistido, do combinado na gordura central, enzimas hepáticas, etc. Treinamento resistido, né, com 52 indivíduos, 49 anos aproximadamente, o aeróbio 48 indivíduos, 49 anos aproximadamente, e o combinado com 46 anos aproximadamente. Eu não coloquei o número de indivíduos aqui. Todos eles acima do peso, sedentários. Resistido 3 vezes por semana, 3 séries de 8 a 12 repetições, 8 exercícios para os principais grupos musculares. O aeróbio 3 vezes por semana, com a corrida equivalente, né, a 19,2 km por semana, a 75% do VO2 pico. O exercício combinado era o RT, né, o resistido, mais o aeróbio. Então, o que esse pessoal fazia nesse estudo? Aqui a galera combinada. Eles faziam esse treinamento e faziam também esse treinamento, que é diferente do anterior, que tinha 2 sessões de aeróbio e mais uma de resistido. Esse aqui o pessoal faz 3 vezes por semana o de força, 3 vezes por semana o aeróbio. E aí a gente vê lá, né, alterações no peso corporal. A gente percebe que o grupo resistido, ele teve uma alteração, né, um ganho de peso. O grupo do treinamento aeróbio, ele teve uma redução aqui, né, na massa corporal. E o grupo aeróbio mais resistido, também uma alteração, tá? Se a gente pensar aqui e observar aqui embaixo, gordura, né, subcutânea, redução aí em termos de centímetros por quadrado para o grupo resistido, redução aqui para o grupo aeróbio, e a gente observar aqui, a gente vai ver redução para o grupo combinado. Entanto, essa redução aqui no grupo resistido, ó, ela não foi significante. Para os outros 2 grupos, aeróbio combinado, teve significância, tá? Vamos passando. A gordura visceral, esqueci de falar desse daqui, a gente teve alteração significativa apenas aqui, ó, para o grupo que fez o treinamento aeróbico, tá? Passando, esse aqui é um outro estudo no mesmo grupo do anterior, tá? Efeitos do treinamento resistido aeróbio na massa corporal, na massa gorda, em indivíduos adultos obesos e em sobrepeso, estado de sobrepeso. O objetivo, comparar os efeitos do treinamento aeróbio, treinamento resistido, combinado para determinar o modo ideal de exercício para a redução de obesidade. Foram 119 indivíduos sedentários, em estado de sobrepeso ou obesidade. 8 meses de treinamento. Esses indivíduos, tal como do estudo anterior, eles passaram por um período de adaptação aí, tá, para poder participar do estudo. Treinamento resistido 3 vezes por semana, 3 séries de 8 a 12 repetições. E o aeróbio 3 vezes por semana, equivalente a 19,2, 65,80,
e o combinado, o resistido mais o aeróbio. E aí, o que eles encontraram aqui? Essas duas setinhas, esse valor aqui, ó, isso aqui é para o grupo aeróbio e para o grupo combinado, tá? Esses valores aqui, eles são diferentes, né? Para o exercício, treinamento aeróbio e treinamento combinado, nós encontramos diferença, né? Alterações significativas na massa corporal, no peso, quando comparado aos indivíduos aqui que fizeram o treinamento resistido, tá? Nós encontramos aqui também diferenças na circunferência do quadril, ou a circunferência da cintura, tá? Com relação ao grupo que fez o treinamento resistido, alterações significativas dentro do próprio grupo e alterações significativas em relação ao exercício resistido e ao exercício aeróbico. Na gordura, né, alterações na massa gorda, especificamente. Exercício, treinamento aeróbio, treinamento combinado, sendo mais efetivos que o treinamento resistido. Alteração na gordura corporal. A gente observa também diferenças, tá? Em relação aqui, ó, o combinado em relação às outras duas situações. Massa livre de gordura. O exercício resistido e o combinado, olha só, eles foram mais eficientes que o treinamento aeróbio, que nós falamos, né, lá no início. Nós comentamos, o indivíduo que participa de um programa de emagrecimento, só com dieta e tal, ele perde massa muscular. O exercício aeróbio, o treinamento mais o exercício aeróbio, a dieta mais o treinamento com exercício aeróbio, ele também está associado a alguma perda de massa muscular, tá bom? E aqui a área, né, muscular da perna. Aqui a gente tem uma revisão, né, uma revisão aí do impacto de diferentes modalidades de treinamento na antropometria e características metabólicas. Esse é de 2013. Comparar efeitos do exercício resistido, aeróbio, combinado na gordura central em parâmetros antropométricos. O pessoal fez uma busca eletrônica de ensaio clínico que tiveram pelo menos 8 semanas. E eles selecionaram 15 trabalhos, aí com 741 participantes. O exercício aeróbio, né? Qual foi a conclusão desse pessoal? O treinamento aeróbio, ele estava relacionado a uma maior redução da massa corporal, circunferência da cintura e maior redução da massa gorda. O resistido, ele está relacionado ao maior incremento da massa livre de gordura, quando compara um com o outro. O aeróbio versus o combinado. O combinado, ele favorece um aumento significativo da massa livre de gordura. E nenhuma outra variável antropométrica é afetada de forma significativa. Então, se a gente pensar, né, voltando no anterior, aeróbio e resistido, se eu pensar na redução da massa corporal, a redução da circunferência da cintura, que é um fator de risco, a redução da massa gorda, que é fator de risco, aeróbio. Se eu pensar no maior incremento da massa livre de gordura durante esse processo de emagrecimento, eu já tenho uma preferência pelo resistido, né? Eu que eu digo assim, os estudos. Aeróbio combinado. Se eu pensar na manutenção, em emagrecer, ter toda a redução de massa corporal, coisa desse tipo, mas pensar na manutenção da massa livre de gordura, o combinado é favorável. Se eu pensar nas outras variáveis todas, inclusive naquelas que o aeróbio pode vir a ser mais eficiente, de acordo com alguns estudos, né, o combinado não vai trazer nenhum benefício para mim, então eu posso fazer só aeróbio. Combinado versus o resistido.
combinado, pessoal, ele está associado a maiores reduções da massa corporal, da circunferência da cintura e da massa gorda, que é aquilo que o aeróbio faz, né? Sem nenhuma diferença com respeito à massa livre de gordura. Então, de acordo com essa conclusão desse trabalho, o ideal seria fazer o combinado, tá? Esse é um outro trabalho, 2017, né, exercício resistido ao aeróbio, ou ambos, em adultos obesos em dieta. Aí. E aí, uma coisa interessante que eu trouxe do artigo, né, que a obesidade causa fragilidade em adultos idosos. Entretanto, a perda de peso aí pode acelerar a perda de massa muscular e massa óssea e resultar em sarcopenia. Então, se eu tenho um indivíduo que é obeso, eu vou colocar ele em um programa de emagrecimento, eu posso ainda acelerar a perda de massa magra e massa óssea que esse indivíduo tem. Então, aí eu preciso pensar, né, avaliar bem quem é esse meu indivíduo e que tipo de treinamento eu vou propor para ele. Bom, o objetivo, comparar a eficácia do treino aeróbico com resistido e o combinado em reverter a fragilidade e preservar as massas muscular e óssea durante a perda de peso. Então, eram 141 indivíduos idosos acima de 65 anos, todos obesos com IMC acima de 30, todos sedentários e com fragilidade leve a moderada. Por que fragilidade leve a moderada? Porque o indivíduo com uma maior fragilidade, ele seria aí incapaz de realizar ou de participar de um programa de treinamento, de realizar as atividades, tá? Eram 6 meses, ou foram 6 meses de programa. Tinha um grupo controle e o grupo fazia dieta, né? Os grupos lá de exercício. Menos 500 a menos 700 quilocalorias por dia, e eles eram suplementados com 1 grama por quilo de proteína aí todos os dias, né? Na verdade, aqui todos os grupos realizaram dieta. O treino aeróbio, né? O grupo aeróbio, 3 vezes por semana, 60 minutos de atividade, 10 minutos aí com atividade de flexão, de flexibilidade, desculpa, 40 minutos de exercício aeróbio, esteira, ciclo ergonômico, escada, alguma coisa, e 10 minutos com atividade de equilíbrio. O grupo resistido, 3 vezes por semana, 60 minutos, 10 minutos de atividade de flexibilidade, 40 de exercício resistido, 10 minutos de exercício de equilíbrio. No treino resistido, os exercícios foram prescritos para membros superiores e inferiores, todos realizados em máquina, né? Sessões iniciais eram de 1 a 2 séries, com 8 a 12 repetições, a 65% de 1 RM, e esse treino, ele foi sendo, ele progrediu ao longo do tempo para 2 a 3 séries, de 85% de 1 RM. O grupo combinado era o treino aeróbio, mais resistido, 3 vezes por semana, 75 a 90 minutos, 10 minutos de atividade de flexibilidade, 30 a 40 minutos de exercícios aeróbios, 30 a 40 minutos de exercícios resistidos e 10 minutos aí de atividades de equilíbrio. Os grupos ainda foram suplementados por conta da dieta e treinamento com cálcio, 1.500 mg dia, e vitamina D com 1.000 UI dia, tá? Quais os resultados, né? Foram observadas aí diferenças aqui no PPT Score, que é um teste de medida objetiva da fragilidade do indivíduo, né? Levantar, caminhar, colocar casaco, são uma variedade de testes aí. E isso dá uma medida da fragilidade do indivíduo. E aí foi percebida, né, diferença estatística significante em relação ao grupo controle para o treino aeróbio resistido, e aí o grupo combinado, né? Essas diferenças de símbolo, elas indicam diferenças entre grupos aí e o nível de significância, tá?
Aqui, o FSQ Score é um questionário que ele dá aqui é uma medida objetiva da fragilidade e aqui é uma medida subjetiva, porque é um questionário de avaliação em que o indivíduo responde. E eles perceberam também uma melhoria no estado funcional para os grupos aeróbio resistido e maior influência aqui para o pessoal que fez treinamento combinado. Com relação ao consumo pico de oxigênio, teve uma elevação aí para o grupo aeróbio quando comparado com o grupo resistido, né? E também o grupo combinado em relação ao resistido aqui, em relação ao grupo controle. Aqui a alteração da massa magra, né? Nós temos o treinamento aeróbio, a gente tem o treinamento de força resistido e aqui o treinamento combinado. E o que aconteceu aqui? O grupo controle, ele perdeu, né, massa magra, ele teve alteração na massa magra ali. E aqui esse gráfico, ele avalia a prevenção que foi dada nessa redução, né? O grupo que fez treinamento resistido, ele apresentou uma maior eficiência na preservação da massa muscular desses indivíduos. Então, tinha uma perda, o grupo aeróbio perdeu um tanto, o grupo combinado perdeu um outro tanto, e o grupo resistido foi o que perdeu menos massa muscular. Tá? Ele teve uma maior prevenção dessa massa muscular. A densidade mineral óssea. A gente teve também aqui uma maior manutenção com o treino resistido. E em relação à força, obviamente, o pessoal que fez treino resistido ou o treino combinado, eles tiveram aí um aumento relativo, significante aí da força muscular. Esse é o último estudo, tá bom, pessoal? Ainda dá tempo, José? Pode ir? Claro, pode falar à vontade. Bom, efeito da dieta versus a dieta mais o exercício aeróbio, o exercício resistido na síndrome metabólica em indivíduos obesos, em adultos jovens, sexo masculino. Tá? Examinar a eficácia de uma intervenção de redução de peso baseada na restrição calórica, exercício aeróbio, que é considerado de baixo impacto, e exercício resistido na composição corporal e parâmetros de risco. Eram 23 indivíduos adultos jovens, de 19 a 24 anos, IMC de 30 a 40, sedentários. E esse negócio da fragilidade leve a moderada aqui, não tem isso não, tá? O meu estagiário, ele deu um copia e cola do outro slide, pelo jeito. Vou conversar com ele depois. Foram 16 semanas de estudo. As 4 primeiras semanas, o primeiro mês, foi utilizado para ajustes dietéticos desses indivíduos. Então, aí tinha um grupo dieta com N9, com menos 500 quilocalorias dia. A dieta tinha aí 15 a 20% de proteína, 25 a 30% de lipídio, o restante carboidrato. Tinha um grupo dieta mais treinamento, com 14 indivíduos. Programa de treino, 3 vezes por semana, com 5 a 10 minutos, né, tanto para aquecimento quanto para resfriamento. A sessão 1 era uma sessão de treinamento aeróbio de baixa intensidade e a sessão 2 de exercícios resistidos. Eram 30 minutos, né, a sessão 2 aí, 30 minutos a 60% a 65% da frequência cardíaca máxima nas 4 primeiras semanas. Desculpa, isso o aeróbio, tá? 35 a 65, 70% da frequência cardíaca máxima da 5ª e 8ª semanas e 40 minutos de 70 a 75% da frequência máxima nas 4 últimas semanas. Então, a gente percebe que foi progredindo o treinamento. O treino resistido foi realizado em circuito. Eram 6 exercícios realizados em máquina e peso livre para a maioria dos grupos. A sessão do exercício resistido era um exercício para cada grupo muscular, com 3 séries de 8 a 12 repetições, 1 minuto de intervalo entre séries e 3 de intervalo entre exercícios. Carga inicial de 60% de 1 RM, incremento de 5 a 10% a cada 4 semanas. E 1 RM foi predito com um teste de 4 a 6 RMs. O que eles encontraram, né? Eles encontraram aqui, ó, diferenças significativas no peso corporal
apenas no grupo dieta mais treinamento, eles encontraram alteração na circunferência da cintura apenas no grupo dieta treinamento. O IMC reduziu nos dois grupos, grupo dieta e grupo treinamento, com uma significância maior para o grupo dieta e treinamento. Percentual de gordura reduziu nos dois grupos, com uma redução ainda maior para o grupo dieta e treinamento. E a relação cintura-quadril não se alterou. E esses dados, esse percentual de alteração pode ser observado aqui, né, nessa figura. Tá? Então, o que eles viram? Beleza. Se eu fizer dieta, eu tenho redução do IMC. Eu tenho, né, redução no percentual de gordura corporal. Mas se eu fizer dieta e adicionar o treino, nesse caso foi treino combinado, né, aeróbio resistido, eu tenho uma eficiência, eu aumento a eficiência desse programa de emagrecimento, né, melhorando os diferentes fatores de risco. E aí esse estudo traz vários outros fatores de risco, tá? Mas que não são o objetivo aqui, né, no caso do emagrecimento. Eles estão aqui, são mostrados, né, a gente não vai discutir eles, a gente vai ver apenas, ó, que a gente tem alterações para o grupo dieta e treinamento, sem ter alteração no mesmo parâmetro para o grupo dieta apenas, tá? E a conclusão disso, né? Que parâmetros de aptidão cardiorrespiratória e antropométricos são aprimorados com o treinamento aeróbio ou o treinamento combinado quando comparado ao RT. Então, se eu penso na aptidão cardiorrespiratória e dados antropométricos, o aeróbio combinado ele tem melhor influência. Se o objetivo primário da obesidade, né, foi a redução da gordura corporal, eu tenho que essa redução ela é aprimorada com o treino aeróbio e com o treino combinado. A adição do treino resistido ao exercício aeróbio é uma estratégia que previne a perda de peso, né, a perda de massa magra, que é um problema comum em programas de perda de peso. Mas, do modo geral, o que eles colocam? É o que a gente observa, que a recomendação ela precisa ser específica para a idade do indivíduo e para o grupo. E aí, comentando agora sobre os artigos e a gente finalizar. Qual que é o maior problema, né, quando a gente vê? A primeira situação, para comparar os diferentes artigos e se aeróbio, se resistido é melhor ou pior, é a equalização das cargas. Qual a carga de treino que está sendo dada para que eu possa comparar? Porque não dá para eu comparar banana com abacate, com mamão, né? Então, eu tenho que primeiro tentar equalizar isso. Equalizar por forma, em questão de tempo, é a melhor situação, né? O gasto, a exigência vai ser a mesma? A outra coisa é, quando se coloca exercício, treinamento combinado, muitas das vezes, e vai comparar esse combinado com o aeróbio ou com o resistido, a gente tem uma somatória de tempo. A gente não tem, vamos dizer assim, os treinos aeróbio resistidos sendo efetivamente combinados para que a gente tenha a mesma somatória de tempo. Por exemplo, se eu faço 40 minutos de treino aeróbio, faço 40 de treino resistido, deveria fazer 40 desse combinado. E aí, 20 e 20 de cada um deles, por exemplo. E não 80, porque se eu faço 40 de aeróbio, eu faço 40 de resistido, eu faço 80 de combinado, né? Isso já mudou um pouquinho. A outra situação, como foi falado no início, dieta e emagrecimento, indivíduo sobrepeso ou obeso, ele vai perder massa muscular, tá certo? E aí, se eu faço aeróbio, eu tenho uma certa redução também dessa massa muscular, eu não previno essa perda. Se eu colocar
o exercício resistido. Se a minha população for idosa e eu colocar o resistido, eu minimizo essa perda. Bom, aí o treinamento resistido ele passa a ser interessante, né? Então a gente precisa pensar nessas coisas antes de concordar ou de replicar informações puras e simples, né? Faça musculação que é melhor para você emagrecer, é o melhor exercício, você consome mais calorias mesmo em repouso com exercício resistido e coisas desse tipo. Certo, pessoal? Acho que era isso. Não sei se eu consegui atender ao... Opa, não é esse, que aí o Homer está correndo ali. Não sei se eu consegui atender aí a galera, né? Se estavam esperando isso. Perfeito, Luiz. Tá? A ideia era tentar, né, discutir como que a gente enxerga, como que a gente pode discutir lá fora o conhecimento em si, não só a informação, coisa desse tipo assim. Depois, se não tiver sido... porque eu vi as outras apresentações que eu acompanhei, e o pessoal trazia muito